Espero que esteja gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou apresentar o trabalho sobre o laboratório de bionanomanufatura na... Ai, coceira no nariz. No IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica, ele fica em São Paulo. E o tema do artigo é sobre a estrutura, a, a estrutura do edifício, né? Que ela foi um caso bem interessante de estrutura mista, que, como dá de entender pelo nome do projeto, um laboratório de bionanomanufatura, trabalha com equipamentos e coisas muito minúsculas, assim, muito minuciosas. Então, era de extrema importância que a estrutura do edifício fosse isenta de qualquer tipo de vibração, tanto o que vem pelas fundações, tanto por fora, né, que passa caminhões, etc. Os próprios mobiliários do edifício, né? Então, vamos lá. Conteúdo abordado pelo texto, introdução, tudo que eu já falei, o laboratório abrange biotecnologia, tecnologia de partículas, nanomanufatura, tem vários laboratórios dentro da sede, né? De equipamentos de metrologia e de alta precisão. Além desses laboratórios, claro, o edifício contém área de trabalho, com espaço de pesquisa e reunião, administração e ambientes de encontro e integração. Tem um auditório também no meu número. Trata-se de uma estrutura pré-fabricada, implantada sobre um terreno com pequeno declive, que a gente consegue ver que ela está em duas cotas, né? Então, conteúdo abordado pelo texto sobre solo e fundações, que é uma parte importante, né? Para adequar o local de implantação para os edifícios, foi necessário alterar o perfil natural do terreno, pois o solo superficial era de argila orgânica de baixa resistência e precisou ser substituído por um solo com maior capacidade de suporte e compactação. Eles basicamente substituíram o solo porque ele não ia conseguir comportar, né? Eles não iam conseguir entregar o que era necessário, né? E após realizar a sondagem, eles usaram fundações tipo profundas em estacas escavadas de hélice contínua, com diâmetros variáveis de 25 a 40 centímetros e profundidade média de 12 metros, sendo utilizados no total 402 estacas. Essa solução foi usada em toda a estrutura do prédio, mas o dimensionamento e a capacidade dos blocos de fundação, eles variavam em função das cargas de cada bloco do edifício. Então, se esse aqui precisasse de uma maior, se precisasse de uma menor, ele ia variando, né? Estrutura mista, ele é concebido em parte com estrutura pré-moldada em loco e em parte com pré-fabricado de concreto, mas a maior parte de pré-fabricado de concreto. Outro diferencial é o uso de blocos de fundação com cálices para receber os pilares pré-fabricados. Nas áreas dos dois blocos de serviço, utilizaram-se blocos estruturais em concreto armado. Para a construção do auditório do prédio de escritórios, o desnível obrigou a execução de uma fundação escalonada, complementada por cortinas em concreto armado. Já no bloco de utilidades, foi necessário um acréscimo de fundações e estacas para evitar a transferência de vibração. Tem uma imagem, né? Fachada. Então, agora sobre o projeto estrutural, né? Saindo do assunto das fundações. Então, o projeto arquitetônico ele prevê a divisão do edifício em dois grandes blocos, que a gente consegue ver aqui nas imagens, né? O primeiro destinado a abrigar os laboratórios de biotecnologia industrial, microfluídica, nanomanufatura de processos químicos, e o segundo a sala de pesquisadores, reuniões, espaço de convivência e de apoio. Também foi prevista a construção de um auditório mal administrativo entre os dois blocos, que eu comentei anteriormente, que é ficava no meio, exigindo uma solução técnica para isolamento da estrutura. A estrutura de grandes vãos foi executada em pré-fabricado de concreto, e devido às dimensões do implante irregulares e variáveis, os dois blocos de circulação foram moldados em loco, consumindo mais de 1,1 mil metros cúbicos de concreto, além de suas lajes maciças de concreto terem sido projetadas para suportar sobrecarga de 500 kg-força por metro quadrado. A comunicação por entre os diferentes blocos é feita por meio de passarelas metálicas, apoiadas em estruturas de concreto, permitindo movimentação horizontal, e com isso evitando a transmissão de eventuais vibrações de blocos com comportamento estrutural diferente. Isso é bem interessante, né? Porque o edifício ele tem vários tipos de estrutura, então elas se comunicam de uma forma que não atinge, que não transmita vibração, né? Então vamos concentrar nessa parte agora da menos vibração. Foi construída à parte um bloco de instalações de carga e descarga de suprimentos, também executado em pré-fabricado de concreto, mas com a separação da fundação e do rastreamento, aquilo que eu comentei anteriormente. O edifício ele exige bastante esse contato com os suprimentos, né? Então passa bastante caminhão ali, até porque é uma universidade.
Então foi criado esse edifício de instalações, né? Outro desafio era viabilizar a disposição dos pilares de ambos os edifícios, que se encontravam muito próximos e poderiam propagar vibrações. E a solução que eles encontraram foi apoiar eles em blocos de fundações cêntricos, não deixando os pilares no centro de gravidade do bloco de fundação, sendo necessário travá-los com as vigas entre si. Solução essa que, é claro, aumentou um consumo bastante de concreto. Sobre fachadas e coberturas, então. Nas áreas técnicas, as fachadas são de painéis pré-fabricados de concreto, que estrutura grande em pena segue-se e aprende a partir da via de acesso. Essa empena favorece também o conforto térmico do edifício, ao bloquear a face norte e reduzir de forma considerável a carga produzida por essa insolação. O corpo principal do edifício é envolvido por um sistema de esquadrias com vidro especial, que filtra a luz e radiação solar, depois a gente comenta um pouco sobre isso. A cobertura foi desenvolvida em um único vão de treliças metálicas, recobertos por telhas termoacústicas que propiciou o último pavimento a ocupação de um grande vão, sem um único pilar. Aqui a gente tem mais algumas imagens, né? O vidro de controle solar. E aqui algumas curiosidades sobre a obra. Foi difícil a gente encontrar essas curiosidades, esse conteúdo extra sobre a obra. A princípio, até te mandar um e-mail, professor, pergunta, tipo, se fosse para buscar alguma coisa sobre a engenharia ou arquitetura do projeto, a gente acabou não encontrando, porque no artigo falava basicamente tudo. Daí eu encontrei o site do IPT, né? Daí eu entrei na aba de laboratório e tem uma seção lá de você sabia sobre o laboratório. Daí eu peguei daí essas informações. Mas daí aqui tem o nome do projeto, né? O ano, a área construída, mas vamos lá. O IPT ele realiza análises microbiológicas visando garantir a qualidade dos produtos e atender às exigências dos órgãos fiscalizadores, bem como dos mercados nacionais e internacionais, além de contribuir para a produção da saúde do consumidor. Então, provavelmente eles estão pesquisando algo sobre o coronavírus lá agora. Atualmente, o IPT desenvolve bioprocessos com a finalidade de valorizar diferentes resíduos para a produção de biopolímeros ou outros bioprodutos. Entre os resíduos estudados estão aqueles ricos em glicerina, resultantes da produção do biodiesel, e bagaço de cana, resultado da produção de etanol, entre outros. Isso aí, esse texto era bem maior a reduzir, mas ele explica que, tipo, é complicado trabalhar com etanol, tem várias coisas que te impedem de pesquisar essa área e eles são bem importantes no meio aqui no Brasil. O IPT atua no desenvolvimento de novas tecnologias, na solução de gargalos, na otimização de tecnologias para a produção de etanol de primeira e segunda geração, que é basicamente o que eu falei antes. O IPT dispõe da infraestrutura necessária para o desenvolvimento de processos para a produção de vacinas e biofármacos de fármacos de uso veterinário e humano, utilizando células animais, além de produtos oriundos de sistemas microbianos. O IPT é especializado em cultivos de micro-organismos de interesse científico e do estudo ambiental. O Instituto dispõe de linhagens referenciadas nas principais normas nacionais e internacionais, atendendo às necessidades de interesse de diferentes setores industriais. É interessante também, eu não coloquei aqui porque não era da obra, é que, tipo, o IPT, ele existe faz tempo, ele existe faz um século já, desde 1900 e alguma coisa. Só que essa obra é nova, eu não coloquei, mas é importante ressaltar que eles colaboraram bastante na engenharia civil, quando eles começaram. Eles eram responsáveis por pesquisar o concreto, eles participaram bem ativamente na construção dos primeiros edifícios de São Paulo. Enfim, daí eu não coloquei porque não é da obra, né? É do IPT. Tem aqui, ó. O IPT ele forneceu apoio geológico e geotécnico na pesquisa pelas propriedades de solo e rochas, para a construção de grandes barragens hidrelétricas do país. Eu até esqueci de falar disso, né? Eles ajudaram nisso também. Daí aqui tem o que eu falei antes, né? Que é no início do século XX, o IPT contribuiu para a construção de alguns principais edifícios de São Paulo. No início do século XX, né? Tem início o estudo dos elementos estruturais, 1913. Aqui, ó. O IPT realizou estudo experimental de concreto, tipos de concreto dosagem, resistência à compressão e tração, modos de elasticidade, o estudo experimental dos ferros, ensaios de resistência e elasticidade de atração e do concreto armado, ensaios de resistência e elasticidade de vigas à flexão. O IPT ele realiza ensaios laboratórios químicos, físico-mecânicos e microestruturais, coleta e executa ensaios de materiais básicos de construção civil, como cimento, porta de carro, gesso, revestimento, pedra e agregados.
Ele oferece apoio tecnológico na caracterização de materiais convencionais e não convencionais envolvidos na fabricação de cimento, Portland de cal. E por aí vai, enfim. E aqui entra num outro tópico, né, que é exigido pelo professor, que é o conteúdo isso sobre tecnologias na obra. A gente escolheu falar sobre... Seria muito normal, e todo mundo sabe, falar sobre concreto. Então não faz muito sentido. Apesar de ter sido a solução do projeto, a gente escolheu focar nessas tecnologias extras. Então, primeiro, sobre os vídeos de controle solar da Sebras. Aqui são dados bem técnicos, mas eu vou tentar ser bem sucinto. O Coolite ST é um vidro de proteção solar de tonalidade prata, pertencente ali a Sebras, mais vendido do Brasil. Ele é versátil e pode ser utilizado de diversas maneiras em inúmeras aplicações, permitindo atender a distintos projetos e a criatividade do arquiteto. Ele reduz até 80% a entrada de calor nos ambientes internos, diminui até 99,6% a entrada dos raios UV quando iluminado. Ele é temperado, ele é serigrafado, ele é curvado. Né? É interessante ele ser curvado, né? Então, tipo, ele é um vidro bom aspas, né? Que nem o professor de conforto falava que não existe vidro bom e vidro ruim. Depende do que tu quer. Ele é bom em bloquear o calor, né? Os raios UV. E ele é curvado, ele pode atingir diversas situações arquitetônicas. O celular tirar a notificação. Depois, sobre os painéis de fachada pré-fabricada em concreto. Que é bem interessante, não conhecia. Os painéis pré-fabricados aqui nesse tempo substituem os fechamentos tradicionais das fachadas, proporcionando liberdade de criação dos arquitetos, garantindo qualidade e maior velocidade na execução do empreendimento. Então, a análise crítica, que é a nossa análise perante o projeto, né? Por utilizar-se do concreto pré-fabricado, conseguimos sacar alguns pontos positivos da escolha dessa tecnologia para o projeto. Isso é meio óbvio, mas que a gente olhou e disse, não, isso aqui foi bom. A obra foi feita rapidamente, é um ponto. É um lugar bem importante para construir rapidamente. Canteiro limpo, por tratar-se de uma diversidade, ponto muito importante. Imagina a gente ali estudando e tendo coisa no caminho, né? Sei lá, sujo. Precisão nos cálculos, que eram excepcionalmente importantes na construção dos edifícios em particular. Por eles trabalhar com a estrutura pré-fabricada, eles conseguiam calcular com perfeição, né? Com precisão nos cálculos. Perfeição é uma palavra forte. Né? Com precisão nos cálculos para esse edifício específico que não podia ter vibração de jeito nenhum. Isso aqui é uma viagem, mas que talvez faça sentido, né? Eu não estudei o projeto a fundo para fazer ele, mas talvez faça sentido. Talvez faça sentido se tu fizesse direito. Tem um ponto negativo na utilização do pré-fabricado, que é a limitação em relação ao formato. Podemos dizer que o edifício tem alguma matéria bem simples. Estruturas independentes para blocos separados uns dos outros, talvez com formatos que agissem em conjunto com o tipo de maquinário, atividade realizada no espaço. Sei lá, algumas das opções que podia talvez solucionar o grande custo, o grande peso da obra que tiver. Do projeto consta que foi removido o solo anterior substituído por um outro. E se o projeto contasse com alguns pontos fatores de necessidades no subsolo, eles aproveitassem já que eles mexeram ali no solo ali para fazer as paredes de contenção com espessuras mais largas, e assim a gente já consegue manter ali embaixo já o projeto, né? Talvez solucionasse os problemas quanto ao enorme investimento em fundações do projeto. Tem mais algumas outras imagens. E seria basicamente isso.